aqui rapidinho. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que em nome de Jesus não venha eu falar, mas que o Senhor possa ministrar em cada coração. Deus, toma o meu lugar aqui nesse momento, Senhor, com o Teu poder e a Tua graça. Senhor, pela Tua mão e a Tua misericórdia, usa a minha vida aqui, Senhor, possa correr do Teu poder, Pai, através da revelação da Tua palavra, Pai, sobre cada um de nós. Deus, nós andamos, caminhamos pela Tua palavra e eu te peço, Deus, não permitas que o ladrão da palavra venha roubar a palavra, mas que haja da manifestação do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. No 53, versículo 4, põe a versão King James, KJM. Gostei dessa versão. Onde eu fui comprando? Vamos lá. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender é o processo da salvação na nossa vida. Muitas vezes, eu não caí de paraquedas. Deus nos viu andando solto por aí, laçou a gente. Não. Deus tinha um projeto. Tem um projeto, né? Tem um projeto, porque o projeto está em andamento. Para cada um que vai reconhecer no Senhor como Salvador, a história vai mudando. Então Deus tem um projeto para a nossa vida. O que eu preciso entender? Antes de tudo acontecer, Deus enviou a palavra dele. Se eu observar, toda a Bíblia, todinha ela vai levar a Jesus. Todas as histórias do Velho Testamento, você vai ver uma história parecida com outra e vai levar, sempre vai ter ali uma direção de Jesus. Olha só, veio o profeta, ninguém estava imaginando o que ia acontecer. Deus deu a palavra para ele, para falar o que ia acontecer na cruz do Calvário. O que ele está falando aqui? No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades. O que ele fez? Ele pegou aquilo que era para mim e tomou para ele na cruz do Calvário para me dar uma vida com qualidade, para abençoar a nossa vida. Sobre o seu corpo levou todas as doenças, contudo, nós o julgamos culpados e castigado por Deus, pela mão de Deus foi ferido. Versículo 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Irmão, o que eu preciso entender? Às vezes, eu e você estamos olhando as coisas ao redor do mundo acontecer. E às vezes você vê coisa que acontece cada vez mais perto da gente. Você fala assim, nossa, você viu ali? Você vê uma história lá longe, vê uma história por ali, daqui a pouco bem pertinho. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. Culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, irmão. Eu e você passamos por desafios e situações contrárias, mas nós vivemos em paz, na paz de Deus. Eu estou vivendo algum desafio, você está vivendo algum desafio, alguma coisa está acontecendo, mas ele foi lá pagar um preço. Nossa, está acontecendo tal coisa. Às vezes Deus permite coisas acontecer à nossa volta para que a gente entenda que alguma coisa tem de diferente. É o quê? É o sangue de Jesus. O castigo
que nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele. Tinha um castigo, tinha uma sentença, mas caiu sobre Jesus. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que nós precisamos entender? Que tinha uma sentença, que era para mim e para você. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, tinha a minha iniquidade, caiu sobre Jesus. Eu tenho que entender que algumas coisas, a gente já vai fechar o raciocínio já. Nós precisamos entender que um preço foi pago, e um preço pesado a ser pago. Aí muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida achando que não, eu não tô tendo falta de nada. Tá tudo bem, a uma hora acontece uma coisa ou outra, mas nós estamos nos alimentando bem. Nós estamos, tem desafio? Tem, mas Deus está cuidando. Tem um Deus que pagou um preço, que escolheu morrer na cruz do Calvário para nos salvar, e hoje nós vivemos a salvação dele. Versículo 7. Obrigado. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Irmãos, olha só, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Não abriu a boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. O que eu preciso entender? Jesus foi quieto lá na cruz do Calvário, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. O que eu preciso entender? Um preço foi pago. Um preço foi pago. E eu preciso entender que esse preço não é... Você consegue achar um carro por aí, de graça? Não. Você consegue achar uma caneta? Consegue achar... Uma caneta a gente acha. Qualquer lugar você acha... Eu acho uma caneta. De vez em quando lá em casa eu acho as minhas em um monte de lugar lá que eles pegam. A gente acha, porque não tem valor. Tem um valor mínimo, mas dependendo da ocasião, a caneta é muito importante. Agora, preste atenção. O preço que ele pagou foi alto para me dar vida. E muitas vezes o que o diabo quer fazer? Que eu perca o foco da salvação, o foco do projeto da salvação de Deus na nossa vida, em Jesus. Ele quer que eu perca esse foco, por quê? Parece que está tudo... Não, sabe, você trabalha, aí, vamos supor, algumas pessoas vizinhas aqui, elas não se importam se a luz fica acesa, se a luz fica apagada, se a torneira está aberta, se não está. Entendeu? Passou do lado de lá para cá, irmão, nós já fica de olho. Se tiver pingando, a gente vê se é um retorno da torneira que está vazando. Já vai. Por quê? Porque tem valor. Eu não vou desperdiçar água. Eu não vou desperdiçar. Tá jogando água para tudo quanto é lado e acontecendo ali as coisas. Aí não desperdiça. Eu preciso entender, em nome de Jesus, que foi um preço alto a ser pago na cruz do Calvário. A nossa vida tem valor para Deus. Quando ele falou assim, ó, você vale muito mais que o passarinho, ele estava ali falando de uma maneira, falou de uma maneira simples ali, mas ele quis entender, ó, ele quis que eu entendesse. Quando você vê eu na cruz do Calvário, você vai entender que tem um preço muito alto a ser pago, que eu vou pagar. No versículo 8.
por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos... É isso mesmo. Por isso ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, é só até aí que eu vou. Deram-lhe uma sepultura, não, 10. Contudo, foi o propósito de Deus, de Yahvé, torturá-lo, fazer passar por toda a dor, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. O que nós precisamos entender? Contudo, foi propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Irmãos, aí no final do versículo, a vontade de Deus, a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. O que nós precisamos entender? Vamos continuar daqui para lá agora. Deixa a vontade de Deus prosperar em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Ele pagou o preço para me dar uma vida transformada. Deus não está... Ele pagou o preço e eu preciso confiar nele diante de cada situação. Às vezes nós estávamos lá, todos perdidos, mas ele foi mais além para nos alcançar. Você quer ver como ele foi além? Põe aí, por favor, no João 1,11. Ó. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Irmão, presta atenção, ele veio para o povo dele não quis. Através de Jesus, nós recebemos Jesus, ele nos deu o direito de ser filho, ele mudou a minha condição de largado, de abandonado, para filho de Deus através de Jesus. Continua aí, por favor, até o 14. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O que nós precisamos entender é que ele veio para nos dar a vitória, mudou a nossa história. Eu não tinha paternidade alguma em relação à fé. Deus veio, enviou o filho dele, eu recebi Jesus, ele me colocou na condição de filho. Às vezes a gente não se coloca na condição de filho. Por quê? Porque a gente pensa que o pai não vai cuidar daquela situação. Ele está cuidando daquela situação. Ele enviou o filho dele na cruz do Calvário. Ele foi moído, sofreu, passou desafio, passou situação contrária para nos dar a vitória, para mudar a nossa história. Ah, mas eu estou passando um desafio. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar desafio, mas em todo momento nós vamos ver o cuidado de Deus e o propósito de Deus acontecendo na nossa vida. O que nós precisamos entender? Quem fez um alto investimento na vida de alguém jamais vai desamparar. Às vezes mas como é que aconteceu isso? Deus fez um alto investimento em mim e você, diante de todas as situações. Vamos para o Romanos 8:11. Olha lá. Ó. E o Espírito. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida.
em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O que eu preciso entender? Através do Espírito Santo nós vamos ter vida e viver o que Deus tem para a nossa vida. Mas eu preciso andar no Espírito, na direção de Deus, diante de cada situação. Muitas vezes nós não sabemos, ele vai falar assim, no versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. No 13, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Já a gente pula para o 14. O que ele falou? Se o Espírito que ressuscitou Jesus, se ele habita em vós, ele vai dar vida no seu corpo. Porque se eu viver de acordo com a carne, mas o que eu preciso entender? Ele está falando aqui de acordo com a carne, está falando de pecado. Mas está falando de atitude que é atitude de carne, que muitas vezes é uma direção que a gente toma, que é uma direção na carne. Aí eu estou cada vez indo para mais longe do projeto de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele falou o quê? Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Às vezes a gente vê uma pessoa, e por ser uma pessoa de família tradicional, a pessoa casou direitinho, a pessoa tem uma família abençoada, mas muitas vezes está vivendo de acordo com a carne. Não que a gente esteja julgando as pessoas, mas o que eu preciso entender? Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para mortificar a nossa carne. Porque se eu viver na direção da carne, o que é isso? Às vezes é um negócio que a gente vai fazer. Você entra num negócio, às vezes vamos supor que entra lá um negócio lá com a criança, uma negociação. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada. Tem que sair. Mas vai perder? Perde. Por quê? Porque daqui a pouco vai dar vazão para a carne. E às vezes não está falando de pecado aqui, de ordem sexual, alguma coisa desse tipo. Dá vazão para a carne. Tira eu do projeto de Deus, vai me levando. Aí daqui a pouco eu vou achando que tudo é normal, tudo é natural, pode tudo. Vou andar desse jeito aqui que não tem problema. E vamos que vamos. O que eu preciso entender? O diabo não brinca de ser diabo. E eu estou esperando, às vezes, o diabo... mas... ali está escuro, o diabo, se eu ver um chifre e um rabo ali, um tridente, eu vou sair correndo e ele não vai aparecer assim. Às vezes ele vem com um prato de doce, uma coisa ali que vai atrair a nossa atenção, se não é doce, se é outra atitude. Então o que eu preciso entender? Mortifica a ideia da carne. Às vezes a gente está com tanta ideia da carne que você fala assim, não, vamos fazer esse negócio aí, não tem problema não. Que nem união de crente com não crente fazendo negócio. Depois lá na frente o cara vai mentir e eu vou entrar junto na mentira. Por quê? Teve uma vez que Deus me livrou de um negócio assim. Eu estava ali e eu falei, Jesus, e estava lá envolvendo as situações e as coisas acontecendo. E eu antes do carro chegar, tinha um monte de projeto, um monte de coisa. Não, mas que fulano, eu falei, Jesus... põe a sua mão nesse negócio. Daqui a pouco o cara que estava vendendo a linha, não vendeu mais a linha mais, o cara voltou a trabalhar e não ia mais fazer, o cara ia comprar uma linha e eu ia ficar lá ganhando na linha dos outros, né, como se fosse o comércio, né? A linha é como se fosse o estabelecimento ali. E ia pegar a linha, pegar tudo, eu falei assim, Jesus, parece bom esse negócio, mas o Senhor sabe o que vai dar lá na frente. Põe a tua mão. Daqui a pouco eu falei, fulano, é o seguinte, eu não tenho nada definido ainda, então eu não posso te segurar nesse negócio não. É mesmo? Tá bom. Aí eu fiquei em paz, né? Eu falei, puxa, ia dar a princípio, né? Uma renda satisfatória para quem está começando. Aí daqui a pouco comecei a conversar com o cara, ele falou, não... o cara já mudou de ideia, não vai fazer mais nada. Olha se eu entro. Irmão, às vezes é a ideia da carne, que quer me tirar de quem pagou um alto preço para a minha vida. Você quer ver mais? Põe o Tiago aí, por favor. Ó
Olha o Tiago, você conhece isso aí, não conhece? Ó, o Tiago, agora, prestai atenção. Vós que aclamai, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Até o 15. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, irmão. Vamos lá. Se ele falar não, glorifica. Se ele falar sim, vai para cima, age e glorifica. Sabe por quê? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Parece uma coisa. Parece falar assim, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente fala por já ter o costume, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí chega no meio do caminho, não acontece como eu imaginei. Aí eu fico zangado, fico ali cabisbaixo. Eu falo assim, puxa vida, oh Deus, eu estava projetando isso aí, deu errado. Irmão, Deus está cuidando de mim, de você. Olha só, o que eu preciso entender? Deixa o Espírito Santo te guiar, senão nós vamos entrar em situações da carne. E ele vai tentando nos levar de pouquinho. O inimigo é sujo. Ele não vai pegar você e tirar você e colocar você lá fora. Não, ele vai devagarzinho. Hoje uma coisa é normal para mim, uma coisa é normal para você. Por que ele falou para mim e para você, ó? Se orienta pela palavra, busca o reino de Deus. Não precisa pedir comida, buscar por comida, eu vou alimentar você, não vai te faltar nada. Eu não alimento o passarinho, mas busca o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Viver nas coisas do reino de Deus. Aí ele está falando assim, ó, você já projetou tudo, já fez todo o seu plano e não me colocou no negócio? Eu te amo, filho, eu te amo, filha. Deixa eu só ajudar você no seu projeto aí. O que você vai fazer, Deus? Eu vou atrapalhar seu projeto aí. Para você eu estou atrapalhando, mas para mim eu estou te salvando lá na frente. Ah, mas não deu certo. Em vez disso, de vez afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que eu preciso ficar em paz? Que quem pagou o preço lá na cruz do Calvário foi torturado, foi moído. O nosso pecado, ele pegou o nosso pecado para nos dar a vida com qualidade, para nos abençoar. Está cuidando dessa coisinha que é passageira na nossa vida. Ah, esse projeto aí esse carro, daqui a pouco passa. A casa, daqui a pouco passa também, porque o que vai ficar é a nossa vida com Deus. Aí eu fiquei chateado, por quê? Não deu certo, estou buscando a Deus aqui. Se você está buscando a Deus é porque deu certo. O não dá certo é porque deu certo. Se Deus quiser, nós viveremos. Ó, se Deus quiser, o que ele está falando? Primeiro eu vou viver e depois eu vou fazer isto ou aquilo. Às vezes a gente fica achando que não deu certo porque Deus está sabotando os nossos planos. Não, ele está cuidando. As coisas acontecem no tempo certo. O que ele está falando? Ó, todos que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Às vezes você vai daqui para lá, está projetado, está combinado, está tudo alinhado, está tudo certinho. Está tudo certinho. E o que Deus falou que está certo mesmo? Perguntou para Deus? Calma, espera ele responder. Espera ele falar. Hoje de manhã, eu ouvi assim, daqui para lá, não sei o que vai acontecer até amanhã, né? Vai que muda também de novo, pode mudar também. Eu ouvi de manhã assim, não, fulano, porque eu vou mudar, vou para tal lugar, sexta-feira eu mudo. Quando foi meio-dia, não,
mais tarde, eu não sei que hora que foi não me recordo. Fulano, não vou mudar mais não. Vamos continuar aí, eu não vou mudar mais não. Eu vou ter que trazer minha criança de lá pra cá de novo. Irmão, já estava tudo programado. Ó, vou pra tal lugar. Aí ia embora pra lá. Falei, Jesus, o Senhor tá cuidando de tudo. Tá tudo na sua mão. Não vai, não vai. Mas a minha bênção tá na onde? Tá na mão de Deus. O que eu preciso entender? Quem morreu na cruz do Calvário, quem me deu o direito de ser filho foi Jesus. Essa situação que eu estou supervalorizando, que eu estou endeusando essa situação, Ele está cuidando. Se não der certo, Ele está cuidando. Se der certo, Ele está cuidando. O que é importante? Eu colocar na presença de Deus. Por quê? O próximo, por favor. Coríntios. Assim, por que eu preciso ficar em paz? Ele falou assim, você se preocupa com o dia de amanhã. Amanhã nós faremos isto ou aquilo. Não, você não sabe o que é a sua vida. O que é a sua vida? É um vapor que aparece, depois desaparece. No lugar que dever dizer isso, você vai dizer, se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Por quê? O que ele está querendo, o que ele está prevendo para mim e para você? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que eu preciso entender? Ele falou para mim, pode colocar no próximo. O que ele quis dizer para mim e para você? Você cuida, está firme? Aquele que cuida, está firme, vigie. Olhe, vigie, vigia, para que não caia, porque não... Aí, por quê? Porque tem situação que eu não sei o que vai acontecer o dia de amanhã. Nós estamos aqui em pé, louvando a Deus, falando do Senhor, mas às vezes o diabo está lá fora, esperando. O que nós vamos contar, se ele estiver esperando lá fora? A graça e a misericórdia de Deus e a cobertura do Senhor na nossa vida. Agora, o que eu vou fazer? Aquele que cuida estar em pé, olhe, vigie que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então quer dizer o quê? Que vai surgir situação tipo assim, ô fulano, oi, você quer colocar o seu filho aqui nessa escola? Quero. É o seguinte, eu já fui ali rapidinho, já peguei o meu endereço. Você tá aqui agora, é mesmo? É? Falei, Jesus, se eu não desagradar ela agora, eu vou desagradar o Senhor, né? E o Senhor que está me abençoando, né? Quando eu estou lá no quarto, depois quando eu saio, eu vejo uma bênção, eu já sei que foi o Senhor. Então, peraí, ô fulano, é o seguinte, pode trocar lá, não deixa assim não. Então eu não vou, porque vem tentação, senão humana. O que nós precisamos entender? Puxa vida, entregou o recibo no negócio em branco para preencher depois. Meu Jesus, não preenche depois, que vai vender o carro, vendeu para fulano, vendeu para ciclano e para não sei quem, aí nós vai lá e não recibo em branco. Por que eu tô falando isso? Nem sei por que eu tô falando isso, vai saber o dia de amanhã. Aí o que acontece? Aí vem a cartinha pretinha e branquinha, né? Não sei quanto. Irmão, tentação senão humana. Aí ele fala o quê? Mas, comum entre os seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. O que eu preciso entender? O Espírito Santo está guiando a nossa vida. Nós não somos filhos de Deus? O que ele falou? Você me recebeu, te dou o direito de ser filho. Morri por você na cruz do Calvário, fui moído, sofri lá para te dar vida. Agora Deus ressuscitou você, está dando vida no seu corpo, então você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Certo? Então se Deus quiser vai dar certo. Estou guiado pelo Espírito Santo. Tem tentação que é senão humana. Certo? Aí Deus vai dar a porta de escape, Deus vai dar uma direção. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que por mais que o inimigo lute, e ele fale por todo o tempo,
muitas coisas, ele insista em falar, Deus está cuidando da nossa vida. Deus, eu preciso entender o valor do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele foi moído. Então eu estou entrando em situação que se der certo, bem. Se não der, amém. Mas eu já coloquei na presença de Deus. Olha só, uma coisa que Deus foi muito bom comigo. Quando o Pedro Daniel, antes dele nascer, eu sempre falava com Deus, Deus, o Senhor é dono de tudo. Mas eu sempre tive a vontade de fosse um filho homem primeiro. E aí eu falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor é dono de tudo. E depois veio a minha mocinha linda, né? Minha mocinha linda, né, paizinha? Aí eu falei com Deus. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor é fiel. Mas seja conforme a sua vontade. Mas eu expressei a minha vontade para Deus. Expresse a sua vontade para Deus. Não fica achando que ele é um pai carrasco. Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando de cada situação. Ele está realizando cada situação. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou entrar em situação humana. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais. O que eu preciso entender? Ele já tem o livramento. Eu preciso olhar para o livramento. Surgiu uma situação, aí Deus falou assim, não se intrometa nessa situação. Já deu sua opinião, não se intrometa. Olha, não me intrometi, fiquei quietinho para cá. Por quê? Porque eu não quero entrar. Deus já deu a porta de escape. Não se intrometa. Não entre lá. Por quê? Porque Deus está cuidando de cada situação. Vamos finalizar aqui em Mateus 26. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Põe no 36, por favor, só para mim fechar Ficou um pouquinho sem raciocínio. Seguiu Jesus com seus discípulos. E chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se, e ficou profundamente angustiado. Pode seguir. Então compartilhou com eles, dizendo, irmãos, olha só, Jesus já está sabendo o que vai acontecer. O projeto de Deus já estava próximo de iniciar o cumprimento ali do projeto de Deus. Jesus começa a falar para quem está mais perto dele. O que eu quero tirar com essa passagem? O Filho de Deus foi orar para não entrar em tentação, para não sair fora do projeto. Eu e você somos os estrelões. A gente tem uma estrelinha maior que a de Jesus, só pode. Porque muitas vezes nós temos a oportunidade de levar o nosso pensamento em Deus e a gente não leva. Porque aí depois eu não entro nessa situaçãozinha da tentação humana. Então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim, irmãos. Ele estava como ser humano, ele estava pedindo ajuda ali. Muitas vezes você está sozinho, está morrendo aí sozinho, e com cara de feliz, eu morrendo sozinho, e com cara de feliz. Não, irmão, ora por mim. Você não precisa falar o que você... Não precisa falar, às vezes você quer falar. Se quer falar, fala, mas a gente não quer fuçar a vida de ninguém. Mas o que eu preciso fazer? Vou falar aqui. Oxe, o quê? Não, vou morar aí. Tá assim, pastor. O negócio tá assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu vou sendo fortalecido. Aí eu tô lá no serviço, aí o diabo... presta atenção como é que é o compartilhamento com quem tá orando. Eu tô lá no serviço, né, trabalhando.
Aí o diabo joga uma seta, ó, tá vendo? Fulano tá assim. Aí tem alguém intercedendo, o Espírito Santo, e Deus toca lá em alguém para interceder, porque eu dividi. Aí aquela pessoa intercede, aí na hora quebra a seta. O que nós precisamos fazer para não entrar nessas condições humanas? Ser guiado pelo Espírito. O que ele está falando? Ó, Jesus, o Filho de Deus, foi dividir a situação que estava pesada. Às vezes eu estou passando por uma situação pesada, divide, não fica aí, divide com a pessoa certa, com quem vai te dar uma instrução, com quem é de Deus, e vai orar, em nome de Jesus. Às vezes a gente vai no psicólogo, é uma coisa que é um médico que está lá, mas precisa ser de Deus. Tem uma moça lá no Instagram que largou lá o que ela fazia, porque ela não podia falar de Jesus no consultório. Não podia. Irmãos, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Quem se lembra? Quando você lê essa frase, esse trecho, você lembra de quem? De quem você lembra? Falei dela essa semana aí. Quem você lembra? Você lembra de quem, irmão? Quando fala assim, ó, a minha alma está sofrendo dor extrema, de quem você lembra? Ô irmão, a mãe do Samuel. A mãe do Samuel não entrou no templo lá com a dor na alma? Você estava lembrando de quem que você está querendo rir aí, irmão? Era outro? Tudo vai levar a Jesus. O que ele está falando? Põe lá no 39, por favor. Ó. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Irmãos, em nome de Jesus, em todo tempo, apresente a sua oração a Deus. Se for uma oração de Deus, da vontade, do alinhamento de Deus, ela vai se cumprir. Agora, se for uma oração da vontade própria, da vontade humana, do medo, da necessidade de não passar por aquela situação... De não passar por aquela situação, não vai se cumprir. Às vezes você fala assim: Jesus, eu não queria passar por isso não. Não queria. Mas aí você passa. Mas você vai passar sozinho? Não. Ele vai nos fortalecer. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Irmãos, o que nós precisamos entender? Primeiro a vontade de Deus. 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: Então não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, eu fortaleço ainda mais o meu espírito, porque ele mandou eu vigiar para não entrar em tentação, porque surge em condição humana que tenta me tirar do projeto de Deus. Versículo 42. E fechamos. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu vou para a vontade de Deus, ó, lá na frente ganhou o nome que é sobre todo nome, foi glorificado, porque escolheu passar por aquilo. O que nós precisamos entender? Quem pagou o preço não vai me abandonar. Quem me deu o direito de filho não vai me abandonar. Quem me dirige e deu seu espírito para nos direcionar não vai nos abandonar. Se isso ou aquilo não está acontecendo, não aconteceu ainda como eu quero, como você quer, fica em paz que Ele está cuidando de tudo. Mas eu não vou cair na tentação humana. Eu vou olhar para o escape que Ele tem para a minha vida e estar em todo o tempo vigiando. Por quê? Para não entrar em tentação. O diabo não brinca de ser diabo. Existem condições que tentam nos levar. O que eu vou fazer? 41, volta aí, por favor.
Olha lá. Vigia e ora. Vigiar e orar para não cair em tentação. Se você não vigiar, se eu não vigiar e não orar, pode acontecer. Aí surge lá uma tentação, não. Sabe o que é? Não tem problema isso. Porque eu não estou mais vigiando e não estou orando, não tenho comunhão. Aí o que vai acontecendo? Ó, vou saindo fora do projeto e entrando na onda do Satanás. Sai fora da onda do Satanás. Ele pagou um alto preço, não vai me abandonar. Ah, não aconteceu como eu queria, mas ele não vai te abandonar, ele não vai me abandonar. Eu preciso me manter em paz. Ah, mas eu projetei, eu marquei. Onde é que está? Aí a gente ainda culpa Deus. Onde é que está Deus nesse negócio? Eu há tanto tempo venho projetando isso, venho fazendo isso e agora... Irmão, se lá na frente vai dar problema, vai ser situação para tirar a nossa fé, ele impede aqui agora. Ele já pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Então, Deus está cuidando da nossa vida. Não deu certo, glorifique. Deu certo, glorifique. Em nome de Jesus, vamos lutar para dar certo. Vamos lutar para acontecer. Qual o pensamento que ele tem para mim e para você? Pensamento de paz para dar o resultado que eu espero. Quando que o resultado que eu espero acontece? Se sois filhos de Deus, se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. O que eu preciso entender? Deus está guiando a nossa vida. Então Deus coloca aquilo que é para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.